Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre três doenças pouco conhecidas, que são a anaplasia, a metaplasia e a hiperplasia. Buscando mais informações sobre a história delas e quem descobriu, eu não encontrei muito material nos bases de dados e nos locais de pesquisa. Isso indica que essas são doenças pouco pesquisadas ainda, mesmo sendo doenças importantes que deveriam ter mais enfoque. Então, quem que deseja seguir uma área na carreira de pesquisa, ou mesmo durante a faculdade, é um bom tema para se começar a procurar, pois tem pouco material sobre isso. Agora nós vamos entender um pouquinho mais dessas doenças. Podem vir comigo. Neoplasia consiste em um aumento das células dos órgãos ou do tecido. Elas possuem um ciclo vital muito curto e são produzidas com muita frequência pelo corpo. A sua predominância se dá em células lábeas, como por exemplo as hemácias e as células epiteliais. Uma das doenças que a hiperplasia pode causar é hiperplasia epitelial focal. Nós vamos focar um pouquinho mais nela. A hiperplasia epitelial focal são lesões definidas, indolores, benignas, que afetam a mucosa oral. Ela apresenta uma relação direta com o papilonavírus, o HPV. É induzida por vírus e muito comum em crianças e jovens. Na hiperplasia epitelial focal, o diagnóstico pode ser feito por meio de exame clínico somado ao levantamento de dados sociodemográficos, pois entendendo como a população vive, suas condições sociais, pode-se entender como foi adquirido o vírus. O tratamento ele pode ser feito por meio medicamentoso, associado ou não à cirurgia de eletrocoagulação, que se trata de um aparelho que produz uma faísca elétrica, destruindo o tecido pela desidratação, ruptura e carbonização das células. Geralmente ela é assintomática, porém, quando se encontra as mucosas na boca, as pessoas costumam associar a aftas ou a feridas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a metaplasia. Ela é uma alteração reversível que acontece em células adultas, onde estas são substituídas por um tipo celular diferente. Um exemplo é a metaplasia epitelial escamosa. Ocorre em fumantes, onde o epitélio pseudoestratificado ciliado que reveste os brônquios pode se transformar em um epitélio estratificado pavimentoso, ocorrendo perda de muco na região. Bom, na metaplasia epitelial escamosa, um dos principais sintomas é a perda de secreção do muco, causando assim um tecido mais seco e enrijecido. Nos estágios iniciais ou nas formas leves da lesão, as alterações são reversíveis se os estímulos nervosos forem removidos. Agora estamos caminhando para a nossa última doença, anaplasia. É o processo no qual as células perdem suas características de especialização, assumindo características semelhantes às das células embrionais, causando o desenvolvimento incompleto ou imperfeito de órgãos. Exemplos são a microcefalia, má formação cardíaca e falta de um rim. Na microcefalia, alguns casos são a vida não compatível, no qual quando a criança nasce, ela já não consegue mais continuar vivendo, ou pode até mesmo ter um aborto espontâneo. Na má formação cardíaca, se tem uma vida com restrições, tendo dificuldades para se fazer alguns esportes físicos ou tomar alguns tipos de remédio. Já na falta de um rim, o indivíduo pode até ter uma vida normal, pois em alguns casos o outro rim nasce com tamanho superior para suprir a falta do primeiro. Agora vamos focar um pouquinho mais na microcefalia. É um assunto muito discutido no Brasil atual. Vamos falar dos casos onde há vida compatível. O diagnóstico é feito ao nascimento, onde é constatado que o recém-nascido não possui perímetro cefálico. Desde então, já começa o processo de estimulação precoce para a redução do comprometimento neuropsicomotor decorrente da má formação. Esses estímulos, desde cedo, fazem com que a criança consiga viver uma vida normal. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.